Nesse vídeo eu quero falar a respeito da língua alemã, como eu aprendi a língua alemã. Enfim, eu aprendi alemão aqui na Alemanha, né, na cidade de Hannover, mas eu preciso contar um pouco do background, né, do pano de fundo aí dessa história. No ano 2000 foi a primeira vez que eu vim para a Alemanha passar um ano aqui, e nesse ano aí eu entrei num curso para aprender alemão. Na época tinha essa coisa de você vir para cá só para aprender alemão, e aí se você quisesse entrar na faculdade você poderia se inscrever na faculdade e ficar aqui e tal, mas se não você teria que voltar para a Alemanha, né? Hoje é diferente, mas naquela época era assim. E aí eu vim para cá e aprendi num curso intensivo, né, de alemão. Intensivo aqui significava, não sei como é que significa hoje, 4 horas por dia, né, todos os dias da semana, de segunda a sexta, e aí fim de semana livre e tal, mas tinha esse curso intensivo aí que eu comecei do nível 2, porque o nível 1 era realmente só o alfabeto, letras e tal, número, e isso eu já tinha aprendido no Brasil antes de vir para cá, né? Aí vamos dizer, no intervalo de alguns meses, eu diria até 6 meses mais ou menos. Ou seja, essa trajetória começou aí nesses meses, né? Antes de 2000, em maio de 2000 eu vim para cá. E aí eu aprendi alemão, né, a partir desse segundo nível. Só que o meu segredo era, eu ia para aula, e depois da aula eu ia para casa e fazia minhas atividades, minhas tarefas e tal. E também naquela época não havia muita opção e não havia muito conteúdo na internet, né? Então às vezes eu ia numa página aqui, outra ali, via um jornal aqui, outro ali, né, na internet. E só que meu trunfo era canais de notícias, né? Canais tanto de notícias quanto de política também. Então foi a minha vantagem. Eu colocava esses canais para tocar lá, para rolar na televisão, e não prestava atenção, né? Então eu não prestava atenção nesse conteúdo aí, né, político e de notícias. Eu via as imagens, né, sabia mais ou menos o que estava se passando, né, aí na parte de notícias, e na parte de política era só fala de político, né, e aí você não tem as imagens e tal, então era uma coisa mais abstrata, mas eu ficava lá, fazia minhas atividades, fazia outras coisas e ficava lá escutando esses canais, né? E depois eu comecei a gravar isso. Naquela época tinha videocassete. É velho, muito velho. Mas tinha esses videocassetes que a gente gravava programas de TV lá, né? E podia gravar qualquer coisa e tal. E aí eu gravava, deixava gravando, às vezes saía, deixava gravando, e aí quando voltava eu assistia eles todos, né? E olhando a expressão, né? A expressão corporal, facial, né? Toda essa parte, todas as pessoas que falavam nesses canais, né? E aí eu comecei, depois de um tempo, assim, de alguns meses, eu comecei a entender uma palavra aqui, outra ali. Depois eu comecei a entender frases, aí depois eu comecei a entender mais ou menos o contexto, né? E aí depois é que eu comecei a saber exatamente o que é que eles estavam falando, né? E aí naturalmente, né, na parte de política, né, tinha muita coisa que eu não sabia, que tinha muita coisa a ver com vocabulário jurídico e tudo mais. E aí eu fui pegando devagar, né? Ou seja, essas foram as fases, né, desse aprendizado, e deu muito certo, né? Porque eu consegui melhorar minha pronúncia e tudo mais, e assim digamos, é uma vantagem e uma desvantagem. Quando você tem uma pronúncia
boa, que parece com um nativo, digamos assim, né? Você termina perdendo a identidade da sua língua materna, né? E aí é aquela coisa, né? São as prioridades, né? Se você tiver a prioridade de falar bem e falar sem acento, então você vai ter que perder essa coisa da identidade de acento. Você ainda pode falar, né? Depois com sotaque, com sotaque, né? Porque em alemão accent é sotaque. Mas é uma vantagem, né? Porque aí você fala até a entonação, a melodia da língua e tudo mais, você termina incorporando e aprendendo. Não só aprendendo, isso é que é importante, você incorpora o negócio, né? Porque aí você vai ter as expressões também corporais e faciais daquelas falas, daquela língua, né? E aí, isso foi em Hannover. Hannover é conhecida aqui na Alemanha como a cidade onde se fala o Hochdeutsch. Hochdeutsch é tipo alemão padrão, né? E aí eu consegui aprender lá, e era um instituto muito renomado, onde eu aprendi lá, né, de aula de alemão para estrangeiros e tal. E eles faziam um trabalho muito, muito, muito bom também, né? E a gente, né, para ter as comparações, né? Naquela época, digamos, uma década antes de começar, não tinha nada de internet. Na época que eu comecei, tinha mais ou menos ali uma coisa ou outra na internet, né, para aprender. E depois aí você, né, poderia desenrolar aí seu conhecimento, né, e hoje em dia com né, a inteligência artificial ainda melhor e tudo mais, né? Mas essa foi a saga, né? Então eu aprendi assim, em tempo de curso, porque tinha curso, férias. Em tempo de curso, que eu estava na aula e tal, foram 8 meses que eu aprendi. Eu aprendi durante um ano, né? E aí, depois desse um ano, em 2001, eu voltei para o Brasil e para Recife, né? E comecei a ensinar alemão lá em várias escolas e tal, inclusive no Senac, lá em Recife, né? E aí tinham alguns... Era um curso meio intensivo, porque era todo dia da semana, 2 horas, né? Era de 7h30 às 9h30. Então, para, digamos, padrões brasileiros, aquilo ali era intensivo, né? E aí, eu comecei a ensinar, né, em várias escolas e tal. Inclusive, um fun fact, um fato curioso, é que uma das minhas alunas lá do Senac, em Recife, é a Domitila Barros, que hoje está fazendo parte aí do Big Brother, e que no ano passado, eu acho, ela ganhou o prêmio de Miss Alemanha, Miss Germany. E aí eu olhei aquilo na TV, na internet, eu não acredito. É a Domitila, rapaz. Pois é, ela aprendeu começou a aprender lá no Senac bem, isso aí foi, né, 2001 e tal, 2002, eu acho que 2001 a 2004, um negócio desse que eu ensinei lá. E aí ela tava lá, aí é um fato interessante. Mas essa foi minha saga para aprender alemão. E assim, alemão, eu diria, né, num resumaço, eu diria que é uma língua difícil, mas eu não diria que é uma língua muito mais difícil do que o português, né? E assim, com todas essas nuances, todos os dialetos, digamos, né, todos os sotaques e tudo mais, é uma língua difícil, né? O português também, ou seja, um alemão para falar português perfeito é mais difícil do que um português, um brasileiro falar alemão perfeito, entendeu? Enfim, né? Ter seus métodos de estudo e tal, mas é impressionante. É difícil, mas é possível. E assim, lógico, tem, né, várias características. Depois eu posso falar isso em outros vídeos também. Mas tem as características da língua, né? Por exemplo, eles colocam várias palavras juntas, né? Quando no português a gente separa as palavras, sei lá, a gente chama Autobahn, aqui é estrada, né? Estrada de rodagem. A estrada de rodagem são 3 palavras, em alemão eles falam uma palavra só.
Mas assim, tem vários exemplos, né, de palavras que realmente são juntadas para formar uma palavra só e tem um significado só. Por exemplo, Sozialpsychologia, psicologia social, né? Então eles juntam duas palavras em um, ou três, ou quatro, né, dependendo. Mas é isso, assim, né? Tem as suas peculiaridades, mas é possível aprender, né? É tranquilo. Hoje em dia você tem bastante material, bastante possibilidade de aprender em casa, sozinho, né? Você pode ter um tutor aí online, por exemplo, né? Mas se você quiser, você passa 24 horas, não passa 24 horas, né? Você tem 24 horas de acesso a materiais, tá? E pode estudar bastante, inclusive com canais de política e de notícias, né, online. Mas é isso. Eu cheguei aqui em Stuttgart, onde eu estudo. Estou estacionando o carro agora. Muito obrigado pela atenção. Deu 11 minutos de vídeo e até a próxima. Falou!